Sebastião era muito jovem. Assumir o trono em 1568. Aos 14 anos de idade tinha a obsessão de conquistar Marrocos e expandir a fé cristã nas terras muçulmanas. Sua personalidade voluntariosa, impulsiva e autoritária, aliada a uma religiosidade exacerbada e rigidez moral, tornava surdo as ponderações de seus fidalgos. Não se casara e não fizera herdeiros. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Tinha grande dificuldade em se relacionar com mulheres, adiando sucessivamente os possíveis casamentos que lhe foram propostos ao longo da vida. Os preparativos da guerra começou-se a preparar uma grande armada, acompanhada de uma mobilização geral de homens de armas por todo o país. Em 24 de junho de 1578, os 500 navios da armada portuguesa deixaram Lisboa rumo à África, desembarcando em Tanger. Era um exército composto por cerca de 15.000 a 23.000 homens, incluindo nobres, generais veteranos, mercenários e aventureiros alemães, castelhanos, holandeses e italianos. A maioria dos soldados era inexperiente, mal preparada e com pouca coesão. O exército estava equipado com 36 canhões. A gravidade do momento foi bem compreendida pelos marroquinos, que proclamaram a jihad contra os portugueses. Vieram combatentes de várias regiões do mundo islâmico. Mosquetes e canhões foram adquiridos dos turcos e dos ingleses. 3 reis estavam envolvidos nesta batalha: D. Sebastião, de Portugal, seu aliado Emir Moulay Mohammed, e o sultão Abu Marwan e Abd al-Malik, que as fontes portuguesas chamam de Moulay Maluco, que tomaram o poder. Por esta razão, a Batalha de Alcácer Quibir é muitas vezes referida como a Batalha dos Três Reis. A 29 de julho, parte do exército português inicia o longo caminho terrestre até Alcácer Quibir. Além das tropas, integrava o grupo engenheiros militares, pajens, criados, lacaios, escravos, carreteiros, cozinheiros e muitas mulheres e crianças. Carros e burros carregavam cevada, água, biscoito, munições, pólvora, roupas, ferramentas, caixotes de dinheiro, etc. Segundo alguns cronistas, os não combatentes eram mais numerosos que os combatentes. Depois de 2 dias caminhando em terreno difícil e sob o sol abrasador do verão africano, D. Sebastião reuniu o conselho de fidalgos e decidiu regressar ao ponto de partida para embarcar o exército e atacar por mar. Mas era tarde demais para mudar os planos. Os navios já tinham partido para o local combinado anteriormente. O exército retomou a penosa marcha pelo deserto. A Batalha de Alcácer Quibir. O confronto começou por volta das 10 horas da manhã do dia 4 de agosto de 1578, na planície de Alcácer Quibir. O exército português estava esgotado pela fome, cansaço e calor. As forças marroquinas eram muito mais numerosas, reunindo entre 50.000 e 60.000 soldados. Possuíam 26 canhões de grande porte e melhor posicionados. A artilharia marroquina infligiu pesadas perdas aos portugueses, enquanto a cavalaria moura atacou na retaguarda. O ar ficou obscurecido pela poeira dos cavalos e a fumaça dos canhões. Para agravar a situação, explodiram as reservas de pólvora transportadas pelos carros portugueses. O fogo, propagando-se de barril em barril, e de carro em carro, provocou ainda mais desordem e debandada nas hostes de D. Sebastião. Por volta das 4 horas da tarde, a derrota portuguesa era total em todas as frentes. D. Sebastião reuniu um grupo de sobreviventes para uma derradeira e inútil ofensiva. Mas acabou cercado pelos marroquinos. Recusando a rendição, D. Sebastião foi morto com um golpe de espada na cabeça. Os outros reis também morreram no combate. O exército português foi esmagado. Dos 15.000 a 23.000 soldados, estima-se que morreram 8.000 e 16.000 caíram prisioneiros. Menos de uma centena conseguiu fugir para contar a história da derrota. Do lado marroquino foram mortos 3.000 homens. Muitos dos nobres prisioneiros de Alcácer Quibir foram resgatados por ouro e prata, o que enfraqueceu o tesouro português. Os que não foram resgatados caíram escravizados ou converteram-se ao islamismo, de forma voluntária ou forçada, integrando-se à sociedade marroquina. Destes, muitos exerceram funções importantes nas obras públicas, no exército e na administração do Estado. As consequências de Alcácer Quibir. A Batalha de Alcácer Quibir foi um grande evento na história mundial. Ela é considerada a última cruzada no Mediterrâneo e marcou o fim das ambições cristãs no norte da África. Só no final do século XIX, no contexto do imperialismo, os europeus voltariam a disputar essa região. Das praças marroquinas que detinha antes da batalha,
Portugal recuperou apenas Tanger, até 1661, quando passou para a Inglaterra, e Mazagão, até 1769, quando foi recuperada pelo sultão marroquino. Ceuta passou para a Espanha, mantendo-se assim até hoje. O Maghreb permaneceu sob domínio muçulmano. Os dois líderes islâmicos também morreram em combate. O sultão Muley Maluco, Abu Marwan e Abd al-Malik, que se encontrava debilitado por um envenenamento que sofrera, morreu logo no início da batalha. Muley Mohamed, aliado dos portugueses, morreu afogado ao atravessar o rio Mocassim quando fugia ao massacre em que a batalha se convertera. Para Portugal, as consequências da derrota de Alcácer Quibir foram catastróficas. Perdeu a nata de sua nobreza e ficou enormemente endividado para pagar os elevados resgates exigidos pelos mouros para devolver os prisioneiros nobres. D. Sebastião não tinha herdeiros, deixando como sucessor seu tio-avô, o cardeal de Henrique, que morreu 2 anos depois, também sem descendência. Assim se iniciou uma crise dinástica ameaçando a independência de Portugal face à Espanha, pois um dos candidatos à sucessão era seu tio, o rei espanhol Filipe II, que, ao final, assumiu o trono português. Iniciava-se o período da União Ibérica, 1580-1640. O corpo do rei e o mito do sebastianismo. O corpo de D. Sebastião foi considerado desaparecido pela população do reino, já que não retornou de imediato a Portugal. O rei foi sepultado na casa do alcade de Alcácer Quibir e ali ficou durante 4 meses sob a guarda do fidalgo português Belchior do Amaral. Em 10 de dezembro de 1578, os restos mortais de D. Sebastião foram entregues às autoridades portuguesas de Ceuta, onde permaneceram na igreja do Mosteiro da Santíssima Trindade. Finalmente, em 1582, foram trasladados para o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, onde se encontram até hoje. Curta nossa página também, no Facebook, link logo abaixo. A demora em retornar o corpo de D. Sebastião a Portugal deu margem a muitas dúvidas quanto à veracidade da morte do rei. A inscrição em sua tumba é dúbia. Nesta sepultura se encontra, como se acredita, Sebastião. Uma morte prematura nos campos da Líbia levou-o embora. Mas não diga que é errado quem acredita que o rei ainda está vivo. Em face da ordem destruída, a morte era como se a vida fosse. O mito do sebastianismo cresceu durante a União Ibérica, 1580-1640, nascido da esperança de um regresso de D. Goiás News Notícias, deixando todos vocês, bem informados, Sebastião para devolver o país aos portugueses. O mito iria perdurar e ganhar força nos tempos mais difíceis da história de Portugal, sob a crença da vinda de um Salvador. O sebastianismo traduz a nostalgia de uma idade de ouro que passara e o sentimento de humilhação nacional de um povo ocupado pelo estrangeiro, espanhóis e, mais tarde, os franceses e ingleses, bem como a espera messiânica de um rei capaz de resolver todos os problemas nacionais. Túmulo de D. Sebastião no Mosteiro dos Jerônimos, Lisboa, Portugal. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.